acabam hoje, às vezes, ainda se negando a vender para o órgão público, quando hoje o melhor cliente, o melhor pagador é o órgão público, porque nós estamos totalmente inseridos no teor da lei e sobre a pena da lei nesse processo inteiro. Então, é comprar bem, é adquirir bem, e é isso que nós temos procurado fazer, não só no estado do Paraná, mas em vários outros estados. A gente já tem tido a experiência de compra em escala, e isto é uma questão maior para otimizarmos e não sofrermos a pressão da indústria farmacêutica nesse processo, e talvez escaparmos ou conseguirmos, antes que o legislativo, Dr. Barradas, não faça a sua obrigação, que é, de fato, regulamentar, e não sermos norteados e pautados extremamente somente por causas judiciais. Então, eu quero fazer alguns comentários finais nesse processo, que desde 88, quando se iniciou o processo de municipalização da saúde e a descentralização dos serviços, os municípios têm se esforçado, sim, para garantir o direito à saúde, sobretudo os princípios do SUS, aos seus pacientes. Um dos grandes problemas de garantia do direito à saúde no Brasil é o subfinanciamento. Se compararmos o quantitativo de recursos gastos com saúde no Brasil, somando-se o público e o privado, não atingem 8% do nosso PIB, enquanto a média dos países que têm sistema universais de saúde gastam mais de 10% do seu PIB. Os Estados Unidos, por exemplo, 15% do seu PIB. Se tomarmos o gasto per capita com saúde público e privado, o Brasil gasta cerca de $700 per capita, enquanto os Estados Unidos, $7.500, e outros países envolvidos, $3.000 a $5.000 per capita. Neste quadro, os municípios têm mostrado na prática o seu compromisso. Em 2006, o gasto municipal com saúde foi de 6 bilhões, ou 30% a mais que o mínimo constitucional de 15% que nos era obrigatório. Em 2007, os municípios tiveram um investimento de 25,8 bilhões, representando 27% do gasto total em saúde, quando ficam apenas com 16% da arrecadação do bolo tributário. Gastos próprios municipais com saúde tiveram um incremento de 265%, pois o gasto foi de 7,4 bilhões em 2000 e de 26 bilhões em 2007. Mesmo que as três esferas tenham gasto com saúde 94 bilhões em 2007, temos um concreto e real subfinanciamento da saúde no Brasil. Diante disso, por isso nós temos que conclamar a todos que pressionemos as nossas autoridades políticas para a regulamentação da emenda constitucional 29. E, abrindo um parêntese, hoje eu conversei com o deputado Darcísio Peronde, presidente da Frente Parlamentar da Saúde, que nos coloca que ontem o ministro Guido Mantega esteve na Câmara Federal, pressionando para que haja a votação da reforma tributária na semana que vem. Portanto, se isso ocorrer, a saúde irá perder um quantitativo de recursos infinito e com uma dificuldade extrema de conseguirmos regulamentar, e aí sim nós vamos ver cada vez mais difícil. Se hoje foi tirado, quanto? 400 milhões de reais, Miguel? Você vai ver quanto que vai ficar faltando nesse processo integral, secretário Reinaldo, se isso acabar ocorrendo. Ainda que esses recursos sejam insuficientes, o SUS, cujo ente executor principal são os municípios, superou-se na execução de ações e serviços, e nós já vimos na apresentação do secretário Reinaldo, e eu não vou ler novamente, que eu estava com os mesmos números. A ação em saúde, portanto, é, no mundo inteiro, dependente da presença humana. A pesquisa da Ciência Médico-Sanitária do IBGE de 2005 mostra que a esfera de governo municipal é responsável por 70% dos empregos públicos em saúde, enquanto os estados são responsáveis por 24% e a União somente 7% da contratação. Para cada 10 empregos municipais, portanto, em saúde, criou-se um federal e 3 estaduais. Os municípios já atingiram os seus limites prudenciais da Lei de Responsabilidade Fiscal, e essa situação indica a necessidade urgente e a reflexão sobre a contratação também e a reposição da mão de obra do SUS.
Essas informações demonstram o quanto os municípios estão empenhados em garantir o direito à saúde e, a cada ano, se comprometido de forma mais efetiva com o aumento desses investimentos. Entretanto, diante de necessidades ilimitadas, os recursos são limitados e finitos, e gostaríamos bastante de debater o que é possível garantir em relação à atenção à saúde. Com a inserção de novas tecnologias, principalmente as que ainda não estão comprovadas cientificamente, corremos o risco de utilizar recursos existentes em procedimentos terapêuticos que não contribuem com a saúde da população. Ao contrário, temos que tomar um cuidado extremo com o risco de procedimentos experimentais que possam trazer danos irreparáveis à saúde dos pacientes. Precisamos enfrentar essa questão sem preconceitos. Nossa ideia é regular ações e serviços de saúde de forma científica e eficiente, ampliando e oferecendo qualidade no atendimento. Não estamos falando de restringir o direito, mas garanti-lo por meio de protocolos produzidos por equipes técnicas multiprofissionais, altamente qualificadas e que possamos melhorar o acesso de forma equitativa e com qualidade. Dessa forma, nós gostaríamos de deixar claro que o CONASENS tem, na assistência farmacêutica básica, um dos seus preceitos de maior responsabilidade. Queremos, sim, estar chegando ao tudo integrado de 100% das necessidades da nossa população, mas para isso eu acho que nós ainda temos que abrir um debate extremamente franco, honesto, claro, e não deixar que interesses escusos venham interferir naquilo que nós primamos, por mais que a ética, a responsabilidade e o cumprimento das leis e dos protocolos clínicos com eficácia e eficiência terapêutica comprovadas. Era essa a mensagem que nós gostaríamos de estar deixando nesse debate. Muito obrigado. Obrigado, Nardi. Então, agora vamos aceitar algumas questões para a mesa. Eu tenho 3 inscritas aqui. Primeira, no meio aqui. Por favor, o microfone. Para a senhora aqui no meio. Na mesma fila, ambas as duas. Depois aqui no outro extremo. Bom, de novo, Vera Luísa, do Núcleo de Assistência Farmacêutica da Fiocruz. Da apresentação do Dr. Barradas, eu gostaria de comentar um dos dados que ele cita, que é da pesquisa da Fiocruz. Eu fui coordenadora de uma delas, e sim achamos, em ambas pesquisas, a outra pesquisa foi coordenada pela professora Célia Landman, cerca de 80% das pessoas entrevistadas obtendo acesso a todos os medicamentos procurados. Só acho importante acrescentar o detalhe de que, em ambas as pesquisas, a maior parte dessas pessoas conseguiu no sistema privado, não foi no sistema público. Cerca de 70% dessas pessoas conseguiu acesso privado, portanto, com gasto de bolso, então, diferente de países da Europa, onde o Estado financia 60%, 80% do consumo de medicamentos. O nosso é o contrário.